Dando sequência ao nosso estudo de pronomes, iniciaremos hoje com o pronome relativo. Temos aqui um texto da Mafalda que diz: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Observem que no primeiro quadrinho, a palavra que aparece 3 vezes. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Entretanto, apenas na segunda ocorrência, o que substitui um termo antecedente, que no caso é o substantivo ano, e ele pode ser trocado, substituído pelo pronome o qual. Eu posso dizer: as pessoas esperam que o ano o qual está começando seja melhor que o anterior. Normalmente, na ocorrência de um pronome relativo, além de substituir o termo antecedente, ele costuma ser trocado por o qual, a qual, os quais e as quais. Vejam que isso não pode acontecer na primeira e na última situação. Eu não posso dizer as pessoas esperam o qual o ano que está começando seja melhor o qual o anterior. Isso não pode acontecer. Portanto, fica claro que os pronomes relativos retomam um termo antes expresso, de modo a evitar repetição de ideias, que foi o que aconteceu no texto de Mafalda, em que a palavra que substituiu o substantivo ano. Os pronomes relativos eles podem ser variáveis e podem ser invariáveis. No texto de Mafalda, nós trabalhamos o pronome relativo invariável que, mas também existem os invariáveis quem, onde, como e quando. E os variáveis, que são os que eu citei no slide anterior, o qual, a qual, os quais e as quais. E também temos o cujo e suas variações, o quanto e suas variações. Bom, esse terceiro slide ele traz exemplos de emprego dos pronomes relativos. Na primeira oração, nós temos o pronome relativo quem, que se refere à palavra menina, substitui a palavra menina na segunda oração. Esse pronome ele sempre vai se referir a nomes de pessoas ou seres personificados. E aqui nesse caso, ele veio com a preposição a por causa do verbo referir-se, que exige essa preposição. Quem se refere a algo ou a alguém. Por isso que ficou a menina a quem você se referiu. O segundo exemplo, nós temos o pronome relativo onde, que sempre vai substituir termos que indiquem lugar. Aqui no caso, ele se refere à palavra loja, que indica o lugar onde eu trabalho. O terceiro exemplo, o quando se refere ao vocábulo domingo. E o quando sempre vai indicar tempo. Aqui ele vai indicar o tempo em que todos estarão em casa, né? Viajarei domingo quando todos estiverem em casa. Então, o quando vai indicar o tempo em que todos estarão em casa. E a última oração vem com o pronome relativo cujo, que indica posse. Esse pronome ele tem uma particularidade. Ele normalmente substitui o termo antecedente, como todo pronome relativo, mas ele vai fazer a concordância com o nome que vem depois. Aqui, ele vem com a preposição de por causa do verbo falar. O verbo falar exige um complemento com a preposição de. Quem fala, fala de algo ou de alguém. Então, a obra de cujo autor falei é muito cara.
Bom, pessoal, eu trouxe um trechinho de uma música já um pouquinho antiga, de Anísio Silva, mas uma música muito bonita, para nós trabalharmos os pronomes indefinidos. Observem que o título do texto, Alguém Me Disse, e o primeiro verso, Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. A palavra alguém aparece no primeiro verso da primeira estrofe, e você observa que o eu lírico, ele usa essa palavra porque ele não quer revelar, não quer identificar quem foi que disse isso a ele. Então, é um ser impreciso, né? Daí constitui um pronome indefinido. Portanto, os pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de modo genérico, vago ou impreciso, como foi visto na música anterior. E eles podem ser variáveis, a maioria deles pode variar em gênero e número, como a palavra algum, nenhum, todo, ou apenas em número, como bastante e qualquer, né? Em que o plural de qualquer vai ser quaisquer. E os invariáveis, alguém, tudo, outrem, algo, cada, mais, ninguém, nada, menos e demais. Quanto ao emprego, alguns pronomes indefinidos têm suas particularidades. Por exemplo, a palavra certo. A palavra certo, se ela for colocada depois do substantivo, ela não vai mais fazer papel de pronome indefinido, ela vai representar um adjetivo. Por exemplo, estamos no momento certo para recomeçarmos. Aqui estamos no momento certo, a palavra certo, como ela está depois do substantivo, momento, ela vai ter o valor de adjetivo. Já quando ela vem antes do substantivo, aí ela passa a ter o valor de pronome indefinido, como aqui, ó, paramos em certo momento. Já a palavra algum e as suas variações, quando ela está depois, né, posposto ao substantivo, ela tem sentido negativo. E se ela for colocada antes do substantivo, ela vai ter valor positivo. Como aqui, ó, pessoa alguma veio aqui. Como o pronome alguma foi colocado depois do substantivo, ele tem valor negativo, tem valor de nenhuma pessoa veio aqui. Já nessa outra oração, ao revê-lo, algumas alegrias contagiaram-me. Aí já tem valor positivo, realmente houve alegrias que contagiaram aquela pessoa. As palavras todo, toda, todos e todas também têm suas particularidades. Quando elas forem empregadas no plural, elas vão indicar a totalidade de um conjunto. Exemplo: todas as lojas estarão abertas até meia-noite. Como ela está no plural, ela vai passar a ideia de totalidade. Se forem empregadas no singular e sem artigo, elas têm o sentido de qualquer. Ó, aqui nessa frase. Em casa, toda decisão é tomada em conjunto. Então, qualquer decisão é tomada em conjunto. Vejam que o pronome toda, ele vem sem a presença do artigo, não tem artigo depois dele. Então, ele tem o sentido de qualquer. Se for colocado o artigo, aí ele vai ter o sentido de inteiro, né? Vai representar um elemento por inteiro. Assistiam desenhos por toda a manhã. É a mesma coisa de dizer assistiam desenhos pela manhã inteira. Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme, porque os dentes caem por onde os filhos saem. Bom, pessoal, aqui é um texto de Adriana Calcanhoto, 8 anos, em que uma criança vai questionar sobre as dificuldades que ela tem de entender a vida. Aqui você observa que aparecem
3 pronomes interrogativos, o que, quanto e quem, em que ela vai fazer perguntas diretas. O porquê e o onde não são pronomes interrogativos, eles são advérbios interrogativos porque eles indicam circunstâncias. O porquê indica circunstância de causa e o onde indica circunstância de lugar. Portanto, são advérbios interrogativos. Logo, os pronomes interrogativos, eles são empregados em orações interrogativas diretas, como as da música anterior, e como essa aqui, que dia é hoje? Que vai ser uma pergunta direta, ou em frases interrogativas indiretas, como essas duas aqui. Queria saber quem fez o bolo e informe-nos quanto custa a entrada para o cinema. Frases interrogativas indiretas, elas vêm com ponto final, elas não vêm com ponto de interrogação. Pronto. Então, para encerrar, os nossos pronomes interrogativos são esses aqui. Que, quem, qual, e quanto. E suas variações. Bom, ficamos hoje por aqui. Até a próxima aula.